Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Sampaio, sou servidor efetivo do Tribunal de Justiça desde o ano de 2011 e vou ser um dos instrutores deste curso de PJE. No tribunal, já fui consultor jurídico da presidência, da Corregedoria Geral de Justiça e mais recentemente da vice-presidência. Na EJUD, além do curso de PJE, já ministrei o curso de Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça. No âmbito do processo judicial eletrônico local, estou no projeto desde sua implantação, ocorrida ainda no ano de 2016. Recebi algumas capacitações do Conselho Nacional de Justiça, dentre as quais a capacitação em fluxo de negócio do PJE e a capacitação de instrutor do PJE, realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Neste primeiro módulo, vamos conversar um pouco sobre a origem e o histórico do PJE, a mudança de paradigma do processo físico para o processo eletrônico. Vamos tecer alguns comentários sobre os principais atos normativos. Também vamos falar um pouco sobre o fluxo de tramitação do processo, os requisitos de acesso e as principais funcionalidades do PJE. Espero que tenhamos um curso proveitoso. Bom, pessoal, a partir de agora vocês vão me ver aqui no cantinho da tela. Pois bem, o PJE, na verdade, nasceu como o sistema CRETA. O sistema CRETA era um sistema de acompanhamento processual, tal como o Temis Web é um sistema aqui para a gente do Piauí. Esse sistema foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No ano de 2009, o CNJ elaborou um termo de cooperação técnica com o Conselho da Justiça Federal e os 5 tribunais regionais federais para o desenvolvimento do CRETA Expansão, que seria uma segunda versão desse sistema. No decorrer desse projeto, o CNJ acabou envolvendo os demais segmentos da Justiça, a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. E depois ele passou a fazer vários termos de cooperações com cada um desses ramos da Justiça. No ano de 2010, no termo de cooperação 43, o CNJ, junto com outros tribunais estaduais, criou a ideia de difundir a utilização desse sistema para todos os tribunais, e essa foi a primeira vez que o PJE passou a ser nominado dessa forma, deixando de ser CRETA e passando a ser PJE. O Tribunal do Piauí é signatário desse termo de cooperação. Na época, o presidente era o desembargador Alencar e o vice era o desembargador Oliveira, que foi o signatário do termo. A partir desse momento, o tribunal tinha um compromisso com o CNJ de instalar voluntariamente o PJE. Ocorre que no ano de 2013, o CNJ editou a Resolução 185. Essa resolução exigia que todos os tribunais do Brasil instalassem o PJE, fazendo com que ele fosse o único sistema oficial de processo eletrônico da Justiça brasileira. À época, teve muita repercussão essa resolução, sobretudo porque diversos tribunais já tinham ferramentas pagas de processo judicial eletrônico. E aí criou-se esse conflito da necessidade ou não de observar essa resolução. O Piauí ainda não tinha um sistema eletrônico, além do ProJude, que funcionava nos juizados especiais cíveis, e então chegou a oportunidade do tribunal instalar o PJE. No ano de 2014, depois de todo esse ato entre a assinatura do primeiro termo e a resolução de 2014, o tribunal começou a dar os primeiros passos na direção da instalação do PJE. Então, em 2015, foram feitas a modelagem dos fluxos, e a gente vai ter um momento oportuno aqui para falar deles, e foram feitos também os primeiros testes e os treinamentos. Então, nesse momento aí, a gente teve treinamento no CNJ, no STJ, no TJ do Maranhão, no TJ de Minas, sem falar nas videoconferências que foram feitas durante esse período também. Quando estava quase tudo pronto para a instalação do PJE, a gente enfrentou um grande problema. É que o data center do tribunal estava com sua capacidade esgotada. Para vocês terem uma ideia, teve um momento bem próximo da instalação do PJE que houve uma falha de energia na sala cofre e vários servidores tiveram problemas. Nessa época queimou um servidor que era responsável por um sistema de teste do ProJude, e também o servidor logo acima desse que queimou era da folha de pagamento. Já pensaram se tivesse dado um problema? Então, assim, diante desse cenário,
era muito arriscado instalar o PJE sem capacidade no data center do tribunal. Diferente do que acontece no processo físico do Temis Web, por exemplo, se o sistema Temis tivesse algum problema, ainda seria possível tramitar o processo em meio físico, o que não seria possível no processo eletrônico. Até para que fosse possível realizar a restauração de autos, um processo eletrônico fica um pouco mais complicado do que quando você tem a cópia do processo físico. Então, por conta disso, a presidência do tribunal, que à época o presidente era o desembargador Eufrásio, achou por bem iniciar um processo licitatório para aquisição de novos equipamentos para a sala cofre, e como uma medida de acelerar a implantação do PJE, foi firmado um termo de cooperação técnica com o CNJ para que o PJE do Piauí fosse instalado nos servidores do próprio CNJ. Esse termo de cooperação foi uma inovação, porque até então nenhum tribunal de justiça do país tinha essa facilidade, né, de poder utilizar a infraestrutura do próprio CNJ para hospedar o PJE. Então o TJ do Piauí foi o primeiro estado, e ainda hoje o nosso PJE encontra-se hospedado junto ao CNJ. Depois de ultrapassar esses problemas técnicos, né, e de essas dificuldades, o primeiro processo foi distribuído na segunda vara da comarca de Campo Maior, no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Isso já no ano de 2016. Vocês estão vendo aqui do lado a foto desse dia, né? Tem várias autoridades e essa pessoa que está sentada é o advogado que peticionou o primeiro processo. E aí todos com muita dificuldade, a gente teve até que auxiliar lá o advogado a cumprir as tarefas da distribuição. E aí depois disso, o tribunal fez várias expansões, né? Começando pela capital, instalou nas varas de fazenda pública, nas varas de família, nas varas cíveis, e a expansão aconteceu em todo o estado. Nesse período, a gente fazia os treinamentos presenciais, então a nossa interação era maior do que o que vai ser nesse curso, mas espero que a gente consiga aí, de alguma forma, transmitir o conteúdo para vocês, e durante as aulas que forem ao vivo e no fórum a gente vai tentando tirar as dúvidas de vocês. Já no ano de 2018, houve a implantação do PJE no segundo grau de jurisdição, e no segundo grau foi com todas as classes, né, inclusive as criminais. No primeiro grau, até hoje, a única vara que a gente tem com competência criminal, além dos juizados especiais com a parte criminal, né, dos atos infracionais, é a quinta vara criminal, que é a vara da violência doméstica e familiar contra a mulher, que até hoje também só funciona a parte das medidas protetivas, não tem todas as classes criminais. Mas ainda no ano de 2018, a Corregedoria Geral de Justiça, na época, o desembargador Ricardo Gentil, baixou o provimento 17 de 2018, que possibilita a migração de processos do Temis para o PJE. Então, os processos foram escaneados e distribuídos no PJE, mantendo a mesma numeração. No mesmo ano, com a implantação do PJE do segundo grau, houve a determinação de que todos os processos que subissem em grau de recurso para o segundo grau, eles já fossem enviados por meio do PJE. Então as unidades também passaram a digitalizar os processos que tinham apelação para enviar para o segundo grau já no PJE. Antes da integração estar funcionando entre o sistema do primeiro com o segundo grau, esse envio do processo era feito até por malote digital. Depois o processo do primeiro grau passou a ser distribuído no PJE do primeiro grau e só então remetido via próprio sistema PJE para o PJE do segundo grau. Aí em 2018 também a gente teve a disponibilização dos módulos de metas nacionais, estatística e produtividade no TJPI em números. O TJPI em números é um sistema que foi criado em cima do BI, que é o Business Intelligence, que é um sistema que congrega a informação de todos os sistemas de processo do TJ. Muitos usuários se ressentem da ausência de relatórios do PJE, e isso é uma queixa não só local, mas também nacional. E esse sistema TJPI em números foi criado exatamente para tentar reduzir essa ausência de informações. Talvez ele não contemple todas as informações que as unidades tenham interesse, né?
mas ele já traz alguns relatórios que podem ser interessantes para a tomada de decisão na unidade, né? Aí em 2019 foi também editado um provimento bastante interessante que dispensa a expedição de cartas precatórias. Por meio desse provimento, as unidades passaram a poder distribuir um mandado diretamente na central de mandados de outra comarca, para que os oficiais de justiça pudessem fazer o cumprimento e devolver o processo direto para a vara de origem, sem a necessidade da distribuição de uma carta precatória. E tinha as dificuldades do momento da devolução, né? Quando a carta precatória era cumprida, você precisava devolver aqueles documentos, e a devolução, por vezes, acontecia através do SEI, que é o Sistema de Processo Eletrônico Administrativo. Então causava um certo dificuldade no cumprimento dessas diligências, né? Em 2019, a Corregedoria também editou um outro provimento bastante interessante, que é o da contrafé eletrônica. A contrafé eletrônica, ela permite que o oficial de justiça leve apenas um mandado de citação para citar a parte que ainda não está habilitada no PJE. Com isso, há uma grande economia de papel, já que não precisa imprimir as peças necessárias para a citação. A petição inicial, documentos que acompanham e tudo. Então, nesse caso, vai impresso só o mandado, e o mandado vai com um código, tem um QR Code, tem um endereço que pode ser digitado, que permite a parte que recebeu a citação entrar no sistema PJE, mesmo que ainda não esteja regularmente habilitada, e ter acesso aos documentos da inicial. Já no ano de 2020, foi lançado pela vice-presidência o sistema NUGEP Web, que tem como objetivo auxiliar os magistrados e os servidores na identificação de temas dos tribunais superiores, temas de repetitivo e de repercussão geral dos tribunais superiores ou dos precedentes qualificados do próprio TJPI quando forem definidos, né? E esse sistema tem como finalidade se utilizando da classificação do processo como de classe e assunto e de indicar quais os precedentes qualificados que eventualmente poderiam ser aplicados nesse processo. Depois que o sistema foi lançado, surgiu então a ideia da gente tentar utilizar algum tipo de ferramenta de inteligência artificial para tentar identificar esses temas. E daí surgiu o primeiro módulo do sistema Cajuína. O sistema Cajuína tem como objetivo ler o conteúdo das peças do processo, petição inicial, contestação, decisões, sentenças, acórdãos, e tentar compreender o conteúdo dessas decisões para categorizar os processos semelhantes. Então a gente espera em um futuro próximo que seja possível, por exemplo, pegar processos de um determinado tema e encontrar outros processos que tenham o mesmo conteúdo e que, portanto, possam ter mais ou menos o mesmo tipo de aplicação de tema. O projeto está no início, mas é bastante promissor e é bem provável que a gente veja resultados dele já no ano de 2021. E agora, no finalzinho do ano de 2020, a presidência e a corregedoria estão tentando fazer a expansão da parte criminal do PJE, com a disponibilização pelo CNJ do módulo criminal e, portanto, a implantação do PJE também nas varas criminais. Bem, agora a gente já falou um pouco sobre a origem e o histórico, né, do PJE, o que já aconteceu no passado, mas vocês devem estar se perguntando o que é que a gente pode esperar do PJE para o futuro, né? O CNJ, quando iniciou o projeto, ele tinha uma ideia de centralizar as decisões do PJE. Então isso trouxe uma série de dificuldades para os tribunais. Por exemplo, a gente sofre aqui bastante com a incapacidade que a gente tem de poder fazer alterações no sistema, né? Então a gente está bastante limitado em relação a essas alterações. A gente tem muita liberdade para alterar o fluxo do processo, que a gente vai ver mais tarde, mas a gente não pode alterar muitas coisas no sistema. E aí, mais recentemente, o CNJ teve a ideia de tornar o sistema modularizado. E essa modularização do PJE nos permite, em um futuro próximo, né, poder desenvolver sistemas auxiliares ligados ao PJE que vão poder suprir algumas deficiências. Por exemplo, a gente tem hoje muitas deficiências com a central de mandados, a gente tem algumas dificuldades com a parte de audiência, com a parte de juntar os vídeos de audiência. A gente se ressente também dessa questão de relatórios, por mais que a gente tenha um TJP em números. E essa modularização
vai fazer com que vários tribunais possam desenvolver ferramentas e um tribunal possa utilizar a ferramenta do outro. Então, para que vocês possam ter uma ideia, o módulo criminal que vai ser instalado e disponibilizado para as varas criminais, ele foi desenvolvido pelo TJ do Distrito Federal. A gente também vai ver agora, já no início do ano de 2021, a disponibilização da parte do e-Cartas, que é um sistema que vai permitir a gente expedir aviso de recebimento, né, intimações via Correios diretamente do PJE. E os Correios é que vão ficar responsáveis pela impressão e envio dessa correspondência. E a gente já vai receber no PJE o AR escaneado pelos próprios Correios, né? Vocês já pensaram a velocidade que vai dar no cumprimento das intimações? A gente também vai ter disponibilizado o DJE Nacional, que é até em cumprimento a uma resolução do próprio CNJ, que vai permitir que a gente publique não só no nosso diário local, mas também no diário nacional. E as intimações vão poder se dar também por diário e também de uma forma automatizada. Então a gente tem bastante expectativa de que esse novo modelo de negócio, né, que descentraliza um pouco do CNJ e permite que os tribunais possam desenvolver ferramentas, possam fazer com que o projeto avance mais um tempo menor. E a gente também tem esperança que a gente possa receber essas boas práticas, né? Como outras ferramentas de inteligência artificial que já existem e essas questões que podem aparecer. Até agora a gente tem falado assim de uma forma bastante subjetiva sobre o PJE, né? A gente já falou do histórico, do que a gente vai esperar dele, as normas, mas a gente ainda não falou nada concreto, né? O que é que vai mudar para o servidor, para o magistrado, quando ele passar a utilizar o processo eletrônico? Aqui durante o curso eu vou tentar fazer sempre um paralelo entre o que acontecia lá no processo físico e o que a gente vê no processo eletrônico. E nesse paralelo, a gente não tem como deixar de dar o exemplo do secretário de vara, por exemplo, que quando entra na sua unidade de processos físicos, ele vê nas prateleiras 200, 300, 400 processos, né? Então, por mais que ele tenha uma boa capacidade de estimar a quantidade de processos, dificilmente ele consegue precisar a quantidade de atos que está pendentes de cumprimento. Então eu sei que tenho 500 processos, mas não sei quantos alvarás estão pendentes, quantos termos de curatela, quantos mandados, quantos atos por publicar no diário. O que não acontece no PJE. No PJE a gente vai deixar de ter essa visão do processo para ter a visão das tarefas pendentes de cumprimento no processo. Então um processo vai aparecer na secretaria, por exemplo, em 4 ou 5 tarefas. Controlar a audiência, intimar, expedir alvará, expedir mandado. Então a gente vai ter essa visão de todas as tarefas que estão pendentes. E isso é interessante porque o secretário, por exemplo, ele pode destacar um servidor para cumprir uma determinada tarefa, mesmo que outras tarefas no processo permaneçam pendentes. Um bom exemplo mesmo é de alvará. Imagina a situação que a gente tem um processo com uma decisão que tem vários itens para ser cumpridos, mas um dos itens é a expedição de um alvará. Então o servidor pode entrar, fazer logo essa tarefa do alvará, o magistrado assinar e o advogado poder fazer o levantamento de valores ou, por exemplo, um alvará de soltura de alguém que esteja preso. E isso vai fazer com que a gente possa ter uma melhor gestão das atividades da secretaria e do gabinete também. Quando a gente fala dessa questão do processo poder estar em mais de um lugar, também é bom lembrar do que acontece com o processo físico. O processo físico, como ele não tem o dom da ubiquidade, ele fica sempre em um único local. Então, quando o processo está na secretaria, por exemplo, o magistrado não pode decidir. Ou, por exemplo, quando ele está em carga para uma das partes, o prazo não está correndo para outra. E já no PJE isso não acontece. O processo pode ter tarefas abertas ao mesmo tempo no gabinete e na secretaria, ter prazo correndo para as duas partes, com prazos diferentes, inclusive para o Ministério Público. Então isso com certeza vai trazer para o processo uma tramitação mais breve, já que vários prazos vão correr simultaneamente. E aí, já falando de prazo, também não é possível deixar de falar da fluidez das intimações e citações eletrônicas. Se a gente for comparar uma intimação feita no processo físico e uma intimação feita no processo eletrônico, a gente tem muitas vantagens.
Eu gosto de dar sempre o exemplo das instituições que têm a prerrogativa da vista pessoal dos autos, que no caso a Defensoria Pública, o Ministério Público e as Procuradorias, por exemplo. Para que uma intimação seja feita, só tem duas formas no processo físico. Ou o defensor público ou o promotor vai lá e leva o processo em carga, ou é feita a remessa dos autos. E o que acontecia é que várias unidades ficavam com uma grande quantidade de processos aguardando a carga ou o momento de fazer a remessa, que é o envio físico do processo na sede da instituição. Isso não acontece no processo eletrônico, porque as intimações e citações eletrônicas elas são consideradas vista pessoal dos autos. A prerrogativa de vista pessoal dos autos ela está relacionada não com a necessidade de receber algo físico, né? Mas com a necessidade da instituição ter acesso à íntegra do processo, de ver todo o conteúdo do processo. E as intimações eletrônicas permitem isso, já que a entidade, ao receber a intimação eletrônica, vai ter, na verdade, acesso a todo o processo. Então, só isso, pessoal, já traz uma vantagem muito grande da tramitação do processo em meio eletrônico do que o processo que tramita em meio físico. A gente aqui no decorrer do curso vai trazer várias situações fazendo essa comparação, né? Como acontecia e como vai passar a acontecer. E essas alterações, elas também dizem respeito à economia. Você vê que o tribunal, por exemplo, teve uma economia muito grande com a parte das impressões, né? Tanto do papel como as impressoras, e isso com certeza vai trazer também um reflexo ambiental, né? Já que com a aquisição menor da quantidade de papel, a gente também de alguma forma está protegendo o meio ambiente. Então aqui durante o curso a gente vai fazer essas comparações e aí a gente pode encontrar outras situações em que o PJE e o processo eletrônico tem vantagem em relação ao processo físico. Bom, a gente já conversou um pouco sobre as mudanças na tramitação de um processo físico para o processo eletrônico, né? E todas essas mudanças elas precisam de um arcabouço normativo que dê sustentação para essas mudanças. A gente separou aqui algumas normas que eu entendo que são as principais que regulamentam o PJE. Dentre elas, a gente vai falar um pouco sobre a Lei 11.419, que é a Lei da Informatização do Processo Judicial. Ela é ainda de 2006. Essa lei ela já vinha sendo aplicada aqui no TJ em razão da utilização do sistema ProJude nos juizados especiais. Essa lei, na época, ela alterou vários artigos do Código de Processo Civil de 73, trazendo essa realidade eletrônica para os processos judiciais. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Resolução 185 do CNJ. Essa resolução é a que instituiu o PJE como sistema único, estabeleceu prazo para os tribunais brasileiros instalarem o sistema e ela traz alguns regramentos que precisam ser seguidos pelo tribunal. E ela é bastante interessante porque ela traz regulamentos específicos para o PJE e não só para o processo eletrônico. Depois a gente também vai falar um pouquinho sobre alguns artigos do Código de Processo Civil, notadamente os artigos que estão mais relacionados com o processo eletrônico. E por fim, a gente vai falar também um pouco sobre o Provimento Conjunto número 11 de 2016. Essa é a norma mais relevante que a gente tem sobre o PJE e ele traz as diretrizes gerais do PJE do primeiro grau. Depois dessa norma do Provimento Conjunto número 11, o TJ editou vários outros provimentos normativos que regulamentam outras matérias e pode ser que a gente, no decorrer do curso, a gente vá citando também essas outras normas. Pois bem, falar sobre a Lei 11.419 é falar sobre inovação. Essa norma, editada ainda no ano de 2006, promoveu profundas alterações no Código de Processo Civil, permitindo a realização de atos judiciais em meio eletrônico e a tramitação de processos com suporte digital. Entre as alterações promovidas por essa norma, a gente pode citar essa trazida pelo artigo 3º, que dispõe sobre a tempestividade de petições apresentadas até o último minuto do último dia de prazo. Essa não era a realidade dos processos físicos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial 96.048, proveniente do Estado do Piauí, inclusive fez parte do informativo número 500 do STJ, entendeu que a protocolização de petições e recursos deve ser efetuada dentro do horário de expediente nos termos da Lei de Organização Judiciária Local. No caso, a protocolização do recurso foi indevidamente realizada no último dia do prazo, às 16h40, em plantão judiciário,
após o encerramento do expediente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Então vocês vejam que no processo físico, por mais que tivessem servidores para receber a petição, simplesmente pelo fato dela ter sido entregue após o encerramento do expediente forense regular, ela já era considerada intempestiva. E no processo eletrônico, a gente tem essa facilidade de poder se utilizar até o último minuto do último dia de prazo judicial. Já o artigo 5º trouxe a possibilidade da realização de intimações em meio eletrônico. Interessante porque até então, no processo físico, a gente estava habituado a fazer as intimações por AR, pelos Correios, pelo Diário Oficial de Justiça ou pelos oficiais de justiça, ou quando o advogado ia na secretaria, pela carga ou vista na secretaria. E a intimação eletrônica, ela possibilitou que essas intimações fossem enviadas por meio do próprio sistema, de forma que o destinatário da intimação possa ter ciência íntegra do processo. Com isso, também ficou fixado um prazo de 10 dias corridos para que o destinatário abra essa intimação. E se isso não ocorrer dentro do prazo de 10 dias, o próprio sistema vai considerar que a intimação ocorreu e o prazo processual vai começar a correr a partir do 11º dia. Isso traz para a gente uma série de observações que a gente tem que fazer no momento tanto de proferir a decisão, como também de escolher qual vai ser o meio de notificação daquela decisão. Já que, no caso de intimações que devam ser cumpridas num prazo inferior a 10 dias, a gente tem que sempre lembrar que o destinatário tem, por lei, a garantia de 10 dias para tomar ciência do teor daquelas decisões. Já o artigo 9º trouxe a possibilidade da intimação e citação eletrônica, inclusive para a Fazenda Pública. É interessante essa situação porque no processo físico, essas instituições que têm a prerrogativa da vista pessoal dos autos só recebiam intimações por meio de carga ou remessa, ou seja, o processo tinha que ser entregue fisicamente para essas instituições para que pudesse ser considerada válida aquela intimação ou citação. Já o artigo 10 traz uma possibilidade de compartilhamento de atividades próprias do Poder Judiciário com os demais partícipes do processo. Por esse artigo, a distribuição tanto da petição inicial como de petições intermediárias, elas podem ser feitas direto pelos advogados ou por defensores, promotores, sem a necessidade de intervenção da secretaria. E isso traz para a gente claramente uma grande vantagem de não ter que escanear as peças, juntar no processo. Por outro lado, traz um problema muito grande. É que antes o TJ tinha, por assim dizer, um distribuidor para cada unidade judiciária. E então, todas as vezes que a gente tinha alguma mudança no procedimento da distribuição ou da classificação dos processos, era possível, por exemplo, treinar essas pessoas e resolver esse problema de classificação. Agora, com a distribuição feita diretamente pelos advogados, é bem provável que a gente receba processos com problemas na classificação. A gente vai falar um pouco sobre isso na aula que a gente vai falar sobre distribuição. Mas, só para vocês terem uma ideia, isso causa para a gente um problema muito grave na classificação de processos como um processo que compõe ou não compõe a meta 4 do CNJ, ou, por exemplo, se o processo vai ser direcionado ou não para uma vara de acordo com a sua classificação. Então, como essa classificação passou a ser dos advogados, isso trouxe também, além da vantagem de ter menos trabalho, um problema que a gente precisa resolver de outra forma. Já a resolução 185 do CNJ trouxe algumas disposições específicas do PJE. Por exemplo, aqui no artigo 5º, ela dispõe sobre a atribuição de pesos para os processos. Isso traz uma nova noção de distribuição não mais equitativa, pela quantidade de processos, mas sim pela carga de trabalho eventualmente atribuída a cada processo, já que é possível configurar no sistema pesos diferentes para os processos de acordo com a sua classe, assunto ou quantidade de partes no processo. Também essa resolução do CNJ trouxe a ideia de que, já que a Lei 11.419 fala sobre disponibilidade, não faria muito sentido a gente ter, por exemplo, prazos que podem ser cumpridos até o último minuto do dia e o sistema não está disponível. Então, essa resolução ela traz várias regras de disponibilidade, inclusive estipulando os horários em que as manutenções podem acontecer. O artigo 11 traz regras bastante restritas para a disponibilidade. São duas as regras principais: a indisponibilidade ocorrida das 6 da manhã até as 23 horas e a indisponibilidade ocorrida entre as 23 e as 24 horas. No primeiro caso,
se ocorrer a soma de indisponibilidades iguais ou superiores a 60 minutos do período de 6 às 23 horas, os prazos vão ser prorrogados para o dia seguinte. Isso significa que se o sistema, por exemplo, ficar indisponível 10 minutos no horário da manhã, 40 minutos no período da tarde e 10 minutos no período da noite, ou seja, somando a gente tem 60 minutos, já vai ocorrer a prorrogação dos prazos para o dia seguinte. E a segunda regra, que ela é bem mais restrita, ela diz respeito à última hora do prazo, que vai das 23 às 24 horas. Se ocorrer qualquer indisponibilidade nesse período, mesmo que seja por um único segundo, vai haver a prorrogação dos prazos para o dia seguinte. Mas aí pode surgir a dúvida do que seria essa indisponibilidade, né? A indisponibilidade, pessoal, vai ser analisada do ponto de vista do próprio sistema, né? E não da dificuldade do usuário de acessar o sistema. Por exemplo, seria impossível o tribunal ter como aferir se o problema que o servidor ou o advogado ou o magistrado ou quem quer que seja diga que está acontecendo no PJE, ele está acontecendo por um problema na máquina do usuário ou no servidor do PJE. Então, para evitar esse tipo de situação, essas indisponibilidades elas vão sempre ser aferidas do ponto de vista do próprio sistema. Então, o tribunal faz uma auditoria nos seus sistemas e pode dizer com segurança se naquele dia e naquela hora ocorreu indisponibilidade ou não. Eu posso dizer para vocês que essas certidões de indisponibilidades, que a gente vai falar um pouco lá no provimento conjunto número 11, elas são feitas pela Secretaria da Tecnologia da Informação e, no mais das vezes, ela é feita de forma automática, né? A própria secretaria percebe que ocorreu a falha e faz a certidão. Quando isso não acontece, por exemplo, quando um advogado vai até a secretaria de uma unidade dizer que o sistema estava indisponível, a orientação é encaminhar essa informação para a Secretaria da Tecnologia da Informação STIC, que vai analisar se ocorreu ou não a disponibilização e vai fazer essa certidão. O artigo 21 vai trazer a forma de contagem dos 10 dias corridos para a ciência do ato de comunicação. Então, o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente desse dia ser ou não de expediente no órgão comunicante. O dia da consumação da intimação ou comunicação é o 10º dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 11.419. Ou seja, pessoal, esse prazo ele vai se iniciar no dia seguinte, independente de ser ou não expediente forense, e o último dia desses 10 dias, ele tem que ser um dia útil, né? Um dia que há expediente. Já o artigo 23 vai falar sobre os cumprimentos de diligência pelos oficiais de justiça, já deixando claro que o que dá validade ao ato é a certidão circunstanciada de cumprimento da diligência feita pelo oficial de justiça, e não necessariamente a oposição da assinatura da parte destinatária. Já o artigo 24 vai falar sobre a necessidade de digitalização e juntada do sistema dos avisos de recebimento dos Correios. E neste momento, o sistema vai perguntar se o prazo começa a fluir da ciência do destinatário, ou seja, do dia em que ele efetivamente recebeu o aviso de recebimento, ou se do dia da juntada do AR, e isso vai depender do rito processual. Já o artigo 25 vai dispor sobre a assinatura de termos e atas de audiência, que por enquanto ficam a cargo exclusivo do magistrado. O PJE não permite, por enquanto, a assinatura de documentos eletrônicos por mais de uma pessoa. Por esse motivo, até que essa ferramenta seja disponibilizada, apenas o magistrado fica responsável por dar validade ao termo. Por fim, aqui no artigo 28, a gente vai ter algumas disposições sobre o segredo de justiça do processo ou o sigilo do documento. É interessante a situação do PJE porque nos permite, no processo não sigiloso, ter alguns documentos com nível de sigilo, onde o magistrado vai disciplinar as pessoas que têm acesso àquele documento. Ele pode restringir o acesso às partes ou mesmo dentro da própria unidade judiciária os servidores que terão acesso àquele documento. O documento sigiloso pode acontecer tanto em processos sigilosos, né, que tem segredo de justiça, como nos processos não sigilosos. É interessante também notar que a disposição do parágrafo 2º do artigo 28, que diz que quando o advogado solicita o sigilo em um determinado documento, aquele sigilo vai ficar aplicado até que o magistrado analise a solicitação. O Código de Processo Civil de 2015 incorporou todas as mudanças trazidas lá pela Lei 11.419,
de forma que eu vou escolher aqui apenas alguns artigos para discorrer com vocês, né? Eu trouxe aqui o 183 e o 186, que falam sobre a possibilidade da utilização de intimações por meio eletrônico e que essas intimações são consideradas vista pessoal dos autos, né? Garantindo a prerrogativa dessas instituições como a Procuradoria, a Defensoria e o Ministério Público. Já o artigo 194, ele traz algumas disposições sobre as ferramentas de processo eletrônico, né? A gente já falou um pouquinho sobre a disponibilidade, né? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a interoperabilidade dos sistemas. O PJE tem uma ferramenta que é o MNI. MNI significa Modelo Nacional de Interoperabilidade. Por meio dessa ferramenta, outros sistemas podem conversar com o PJE de forma que, por exemplo, a Defensoria, o Ministério Público ou o Escritório de Advocacia podem ter os seus próprios sistemas e esses sistemas interligados ao PJE possam receber e devolver intimações ou protocolar iniciais. Aqui no estado do Piauí, o Ministério Público Estadual já usa um sistema próprio que tem essa comunicação com o PJE. Já o artigo 195 dispõe sobre o registro do ato processual eletrônico, que no caso do PJE é realizado por meio do certificado digital. Eu separei aqui a característica do não repúdio. Significa que qualquer documento assinado digitalmente, eu não posso repudiar nem o seu conteúdo e a sua autenticidade. Portanto, essa é uma característica que por si só nos impede de compartilhar o nosso certificado digital. O provimento conjunto número 11 é a norma local de maior abrangência sobre o funcionamento do PJE no primeiro grau de jurisdição. Em seu artigo 14, ele fala sobre a forma de cessão do certificado digital. Para os magistrados e servidores que ainda não possuem certificado digital, o procedimento a ser seguido é enviar um processo administrativo via SEI para STIC, que responderá ao processo com voucher. Esse voucher deverá ser apresentado na empresa credenciada pelo tribunal para a emissão do certificado, onde o magistrado e servidor, após a apresentação de alguns documentos, vão receber o certificado digital. Já o artigo 15 fala sobre o seu uso, que é pessoal e intransferível, não sendo oponível em nenhuma hipótese a sua alegação de uso indevido. O artigo também dispõe que o compartilhamento de certificado é falha disciplinar passiva de processo administrativo. Já o artigo 20 vai dispor sobre as indisponibilidades do PJE. As certidões de disponibilidade serão emitidas pela Secretaria da Tecnologia da Informação e o próprio sistema será responsável pela prorrogação dos prazos quando ocorrer. Já os artigos 27 e 28 dispõem sobre a certidão de triagem. A certidão de triagem é o momento em que a Secretaria da Unidade Judiciária vai dizer se a distribuição foi feita da forma correta, né? Se a classe e o assunto estão corretos, se as partes foram devidamente cadastradas, se as custas foram recolhidas. Esse é um momento bastante importante porque, como dito, com a instalação do PJE, os advogados passaram a ser os distribuidores e, portanto, no momento da distribuição pode ter um equívoco na classificação dos processos ou alguma omissão que pode trazer um grande prejuízo na tramitação do processo. Já o artigo 43 dispõe sobre a possibilidade de peticionamento fora do PJE, ou seja, em meio físico. Nas duas situações, exige a necessidade de urgência ou a possibilidade de perecimento do direito, né? No primeiro caso, é quando o sistema está indisponível e no segundo caso é quando o usuário externo, por fortuita ou força maior, está sem certificado. O fluxo de tramitação processual são os caminhos pelos quais o processo pode percorrer aqui no PJE. Fazendo um paralelo com o processo físico, no Temes, por exemplo, a gente tinha total liberdade na tramitação do processo, sendo possível a movimentação de processos conclusos pela secretaria ou o proferimento de decisões judiciais pelo magistrado quando o processo estava em secretaria. Aqui no PJE a gente vai ter a visão de tarefas, então as movimentações processuais elas vão se dar dentro de tarefas e as tarefas estarão disponíveis tanto para a secretaria como para o gabinete, de acordo com o local em que o processo se encontra no fluxo. Eu vou tentar tornar esse assunto um pouco menos subjetivo, mostrando para vocês aqui a representação gráfica do fluxo. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa bolinha amarela, a verde clara, que ela significa o início do processo. Quando o advogado distribui o processo está aqui nessa bolinha.
e depois o sistema vai respondendo algumas perguntas de acordo com o que foi feito pelo advogado. Então ele vai perguntar, o processo é da Maria da Penha? Se for da Maria da Penha, ele vai para a tarefa aqui, ó, de concluso para a decisão de urgência. Se não for, ele vai perguntar se o processo é de homologação de acordo, ou é cumprimento de sentença, ou é exceção de suspeição ou impedimento, se tem sigilo. E aí o processo vai tomando seus caminhos de acordo com as informações do próprio processo. As tarefas que vão ser realizadas no PJE são essas que estão aqui nessas caixinhas azuis, né? Então a gente tem as tarefas de conclusão, a gente tem as tarefas de secretaria, de emissão de documentos, de intimações, e essa aqui é a representação gráfica destas tarefas, né? Eu vou deixar para vocês esse fluxo lá no material, e aí vocês vão poder navegar aqui pelo fluxo e entender mais ou menos por onde o processo pode tramitar. Não precisa decorar o fluxo, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vai vendo no dia a dia, os caminhos do processo, e durante as aulas práticas realizando as tarefas, a gente também vai perceber para onde o processo vai e de onde o processo veio para aquela determinada tarefa. Para acessar o PJE, a gente precisa cumprir alguns requisitos, né? O primeiro deles é ter o certificado digital. A gente já viu qual é a forma de aquisição e as normas que regulamentam, né? Mas além disso, a gente vai precisar do driver do certificado, que é um aplicativo que faz com que o certificado seja reconhecido pelo computador. A gente também vai precisar do PJE Office, que é um aplicativo que serve para auxiliar tanto no acesso ao PJE como na assinatura dos documentos. E a gente vai precisar de algum browser. A gente recomenda a utilização do Mozilla Firefox. Para ter acesso a esses aplicativos, você pode entrar aqui no site do Tribunal de Justiça, depois acessar aqui na aba PJE, e aí ao entrar no site do PJE, vocês vão poder ir aqui em suporte e utilitários. Nessa relação, você vai ter aqui, ó, Token IPES, que é o driver do certificado, né? E PJE Office, que é o aplicativo de assinatura e acesso ao PJE. As formas de acesso do PJE são 3 principais, né? Você pode acessar o site do tribunal, depois clicar no site do PJE, que é esse segundo site que a gente já viu, e no site do PJE você pode utilizar aqui, ó, acessar PJE do primeiro grau ou acessar PJE do segundo grau, né? Ou uma outra possibilidade é entrar diretamente nesse endereço tjpi.jus.br/1G. Agora a gente vai falar aqui sobre o último tópico antes de abrir o PJE propriamente dito, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o editor de textos do PJE e a utilização de arquivos no formato PDF. Esse aqui é o editor de textos que vocês vão ver lá no PJE. Vocês veem que aqui na parte de cima ele tem algumas ferramentas de edição. E ele também vai trazer alguns modelos que já trazem o cabeçalho e informações principais do processo, né? No PJE, para juntar um documento, vai ser sempre preciso utilizar o editor de texto, mesmo que seja para dizer que está juntando um documento no formato PDF. Então, a gente sempre vai ter que usar o editor. A nossa orientação é que sempre que possível, pratique os atos dentro do próprio editor. Caso seja impossível a realização do ato dentro do editor do PJE, a gente pode usar o Word e o BR Office como fazia da forma ordinária, né? Só que não há necessidade de a gente imprimir o documento para depois escanear para ter o formato PDF, né? A gente pode aqui usar a ferramenta salvar como e usar o formato PDF, que a gente já vai salvar o documento em PDF. Uma outra possibilidade é, depois de fazer o documento, imprimir o documento com impressoras virtuais de PDF. Quando a gente utiliza essas impressoras virtuais, ao invés de sair a impressão física, o computador dá a possibilidade de salvar o documento já em PDF. E em último caso, a gente vai usar os scanners, né? Quando a gente for usar o scanner, a gente tem que ter atenção se a função de OCR, né, que é o reconhecimento óptico de caracteres, está ativado. Isso vai fazer com que seja possível depois copiar o conteúdo daquele PDF diretamente em texto. E também vai facilitar a leitura das ferramentas de inteligência artificial. Quem fica depois dos créditos sempre vai ter acesso a uma informação extra. Eu já falei para vocês algumas vezes o endereço do site do PJE local, que é tjpi.jus.br/pje, mas eu vou aproveitar aqui para mostrar alguns conteúdos do site, né?
A gente tem aqui no menu superior algumas informações, né? Os links de acesso ao sistema, inclusive aqui para o COBJUD. A gente tem aqui em consulta, a consulta pública de processos, né? Consulta de documentos. A gente tem aqui, ó, a consulta das certidões de indisponibilidade. Quando vocês clicarem aqui, a gente vai ter uma relação de todas as certidões. Eu vou até abrir um aqui para vocês verem como é que acontece, né? Certidão, ela vai dizer, ó, o dia e qual sistema que ficou indisponível. E como eu já disse para vocês, o resultado prático disso, que é a extensão dos prazos, vai ser feito de forma automática pelo próprio sistema. Aqui em consulta a gente também tem uma lista de CNPJ úteis. Esses CNPJs aqui, eles são bastante interessantes no momento da distribuição de processos, né? Quando você utiliza esses CNPJs, no mais das vezes as partes já recebem a procuradoria associada a esse cadastro. No caso aqui, o Banco do Brasil, sempre que você usar esse CNPJ, o Banco do Brasil já vai estar lá representado pela Procuradoria do Banco do Brasil, fazendo com que seja desnecessário o cadastro de advogado. Aí aqui nessa aba de cadastro do PJE tem as informações para cadastros de advogados, procuradores e defensores. Aqui dentro de tutorial, pessoal, a gente tem alguns tutoriais, tanto em vídeo como escritos. E dentro de tutorial também vocês vão ter acesso àquela imagem que eu mostrei do fluxo, né? Que tem os caminhos por onde o processo pode tramitar. Aí voltando aqui, a gente tem também os normativos. Aqui a gente tem tanto as atas dos comitês gestor do primeiro e do segundo grau. E dentro de atos, a gente tem todas as legislações que tratam sobre o PJE a nível local. Ó, só para vocês terem uma ideia, a gente falou sobre o provimento conjunto número 11, ele é de setembro de 2016, mas depois dele tem diversos atos, portarias, provimentos que disciplinam diversas questões do PJE. Aqui dentro de suporte a gente tem os pré-requisitos de sistema que a gente já conversou, e dentro de utilitários, que é onde eu falei para vocês que vocês vão achar o driver do certificado digital e o PJE Office, também tem outros aplicativos, né? Dentre os quais eu posso citar aqui o PDF Sam, que é um utilitário que serve para você separar e unir arquivos em PDF, e o My MP4 Box, que serve para separar arquivos no formato MP4, que são os vídeos que podem ser juntados no PJE. Aqui dentro de suporte também você tem aqui o GLPI. O GLPI é um sistema que o tribunal criou para receber os chamados da STIC. Então, sempre que vocês tiverem a necessidade de abrir algum chamado para atendimento técnico da STIC, vocês vão fazer aqui por meio do GLPI. Bem, esse é o final da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.